Mas eu tô gravando agora, beleza? Coloquei para gravar, beleza? Vamos lá, gente. Então, os principais objetivos eram se separar de Portugal e causar sua independência, né? Dentre esses movimentos, eu tenho lá as influências do Iluminismo, da independência dos Estados Unidos, que aconteceu em 1776, tá? E eu tenho, mais especificamente, em 4 de julho, tá bom? E depois eu tenho a Inconfidência Mineira aqui no Brasil. Pessoal, Fernando, desliga o microfone, Fernando. Fernando, desliga o microfone, por favor, filho. Fernando, desliga o microfone, amor. Vamos lá? Então, as causas da Inconfidência Mineira, né? Crise do esgotamento de ouro, daqui do Brasil. E aí o que acontece? Quando começa a acabar o ouro das Minas Gerais, automaticamente o rei começa a aumentar os impostos. Vocês viram isso ano passado, quando eu falei do Santo do Pauoco, da derrama, de uma série de coisas, eu peguei e coloquei para vocês, né? Então, a crise econômica, a exploração abusiva dos portugueses, como impostos, como derrama, proibição de produtos manufaturados. Na colônia, por exemplo, pessoal, desligue o microfone, tá barulho aqui. Ó. Professor, então, por exemplo... Oi. Depois do esgotamento do ouro, o Brasil também começa a se tornar economicamente não é mais um ponto interessante para o resto do mundo também. Claro que não. Meu, ó, você matou a pau aí. E ó, veja, sabe quem é a grande responsável por isso também? A dona Maria, né? Primeira, que ela é chamada Maria Louca, ela é mãe do Dom João VI, né? E a família tinha. A família tinha alguma coisa lá de. Eles não eram, né, legais à cabeça. O Dom João VI era perturbado psicologicamente, então tinha toda uma questão de família lá, eles tinham alguns problemas lá de cabeça. E essa Maria Louca, o que ela fez? Ela usou os preceitos ludistas aqui no Brasil, mandou quebrar todas as máquinas quando começou a Revolução Industrial aqui. Então, a Revolução Industrial acontece de maneira tardia no Brasil por conta da própria Maria Louca, que quebra as máquinas. E diz assim, não, aqui no Brasil não vai ter revolução. E aí, o que vai acontecer? As ideias começam, né, a ser semeadas aí por todos os cantos, tá? E aí, o que vai acontecer? Na Inconfidência Mineira, nós temos aí alguns líderes, né, da Inconfidência, que é o Cláudio Manuel da Costa, é um cafeicultor, né, engenheirado, tá? Tenho também o Thomas Antônio Gonzaga e o Alvarenga Peixoto aí, tá? São os líderes. Só que quem se destaca é exatamente José Joaquim da Silva Xavier, vulgo Tiradentes. Exatamente. Esse cara, né, que na verdade ele não é expressivo, vou falar para vocês, não é um cara expressivo. Ele foi um soldado, né? Na verdade, ele foi um praça lá, né? Do Estado, foi um soldado. Ganha esse apelido porque, na verdade, ele não era dentista, ele era barbeiro. E quem tinha a função de tirar os dentes ou arrancar os dentes na colônia eram os barbeiros, tá? Então, nas barbearias, você ia lá, tinha dor de dente, tinha alguma coisa, você ia lá e os barbeiros arrancavam esse dente para você. Por isso ele tinha esse apelido de Tiradentes e ele não era de família endinheirada, tinha muitas dívidas, né? E muitos problemas econômicos. Então, ele faz parte dessas ideias ou dessa conspiração, como foi chamada, né? Exatamente porque ele achava que aqui poderia acontecer de se emancipar e ele ganhar algum benefício com isso. Beleza. Olha lá, gente. Embaixo, não sei se vocês estão vendo, embaixo tem uma bandeira aí, Libertas, que será também. Esses são preceitos iluministas, tá? Essa bandeira, adivinha de que estado que seria essa bandeira, pessoal? Minas Gerais. Das Minas Gerais, muito bem. Olha que legal, eles tinham Libertas, que será também, liberdade ainda que tardia, né? Também onde é que está essa bandeira?
Oi? Onde é que tá? Não tá. Vocês não estão vendo a apresentação, não? Vocês não estão vendo Eu a só tô apresentação? vendo. Eu tô vendo o Brasil Colônia 1500 a 1822. Isso. Embaixo do carinha. Não tem nenhum carinha. Não tem nenhum Não tá carinho. dando. Só eu tô vendo. Ah, quando vai pro lado. Isso, galera. Oi, agora sim. quem fala? Achou? Beleza. Achei. Vamos lá. Professor, tem uma pergunta, professor. Pode perguntar. Depois do esgotamento do ouro, afetou todos os tipos de comércio no Brasil, isso? Não, o comércio, ele acontecia, mas ele não era o comércio fluido, Enzo. Porque, assim, o ouro, o ouro, a indústria canavieira, a indústria cafeeira, ela, na verdade, ela tomava corpo do Brasil. O Brasil era um país monoculturalista. Ou lembra lá do plantation? Aqui os moldes eram plantation. O metalismo ele aparece aqui no Brasil, mas de forma bem tardia. Lembra lá? Com a exploração do ouro nas Minas Gerais, mas de forma tardia. Quem é? Sim. Enzo. Sou eu, Enzo. Beleza, pode falar, Enzo. Já terminou? Não, Quem já falei, que é? já tirei a dúvida. Isabela Damião. Quer falar, Isabela? Quero Isabela? Então tá. Quero não, Beleza. Eu vou mudar aqui. Então, dentro desse imaginário, né, criou-se esse movimento revolucionário pautado nas ideias iluministas. Ficou claro isso, gente? Não percam de vista, tá? Tá. Não percam o bebê aí na água do banho, por favor, tá bom? Então, aí denunciaram Joaquim Silvério, né? Os líderes foram presos, né? Alguns foram degregados para a África, foram mandados para a África, e aí que vejam, por que eles pegaram as lideranças, né? Porque tinha muito mais envolvidos nisso, pegaram as lideranças e mandaram para outros países até que aquilo acabasse. E o José Joaquim da Silva Xavier, ele acaba morto e esquartejado. Pessoal, todo mundo está conseguindo visualizar... Espera aí que eu já vou falar sobre isso. Espera só um pouquinho. Ó, quando eu olho essa imagem aí, alguém consegue me dizer com qual personagem ou com qual figura parece essa imagem aí, gente? A figura católica de Jesus Cristo. Muito bem. Então, voltando aqui, a gente pode falar sobre a criação de um mito, né? Porque, na verdade, se a gente voltar no slide anterior, José Joaquim da Silva Xavier, ele tinha barba, gente? Estão vendo aí? Ele tinha barba? Não era permitido que os prisioneiros fossem barbudos. Eles não podiam ter barba, gente. Então, se a gente colocar todo esse negócio da madeira, do calvário e de tudo mais, nem dá para notar que ele está esquartejado. Só se eu olhar muito de perto, que dá para notar o manto branco, essa questão da parece, barba. né? Oi? Porque parece. Parece porque o abdômen dele tá deitado e a cabeça dele tá em pé. Mas isso eu tenho que pôr bastante reparo, né, Cadu? Eu tenho que chegar bem perto. Se eu olho assim, sabe quando você olha meio despercebido, você já faz alusão logo à figura de Jesus, porque parece que está dentro de um contexto maior do nosso subconsciente. Olha que louco, Cadu. Isso é um negócio maluco, né, cara? Essa coisa do subconsciente. Vitor Lopes. Vitor Lopes, tá aí? Vitor Lopes. Vitor, o que eu falei tem a ver? Isabela Cataldo. Tem a ver, Isabela? Isabelle, desculpa. Isabelle, tem a ver com o que a gente está falando? O que vocês acham? Professor, eu nem entendi a pergunta. O que eu estou falando sobre esse imaginário mitológico, não mitológico, né? Tem a questão da criação do mito por conta exatamente do herói ou do maior símbolo da Igreja Católica que vive dentro do nosso imaginário, do imaginário cristão. Você consegue fazer alusão da figura de Jesus Cristo ao José Joaquim da Silva Xavier? Quando eu olho meio que desapercebido rapidamente, parece ou não? A imagem católica de Jesus Cristo. Exatamente, né?
Então, voltando aqui, Cadu, e respondendo a sua pergunta, sim, ele é esquartejado e ele é colocado seus membros... Partes em cada lugar de Minas Isso, Gerais. da colônia, né, levado um dos lugares mais longínquos da colônia para mostrar o que acontecia com os traidores da Vossa Majestade, o rei de Portugal, certo? Voltando aqui, então, é contida a revolta social, que é chamada Inconfidência Mineira ou Conjuntura Mineira. Pois não, pode falar? Fala, Izinha. Como o Tiradentes, ele... Ai, como é que fala? Como é que ele traiu... Foi enforcado? Não, tipo, como que ele traiu? No que Então... que ele traiu o... Vou voltar aqui. Ele ia libertar Minas Gerais, né? Vou voltar aqui, tá? Então, ele era um dos líderes do movimento chamado de Conjuntura Mineira ou Inconfidência Mineira, que tinha como objetivos lá fim do Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? O Pacto Colonial era aquela coisa: a colônia só pode vender diretamente para a metrópole, não pode vender para outra pessoa. Então, eles queriam acabar com isso. Criação de universidades, né? Eles queriam desenvolvimento de manufaturas, queriam... Oi? Pois não. A minha pergunta é, esse objetivo que ele tinha com a Inconfidência Mineira, ele tinha só com Minas Gerais ou ele tinha com o país todo? Cadu, mais uma coisa, só com Minas Gerais. Só que tinha um problema muito sério, hein, Cadu? Minas tem mar? Não. Então, como que eles iam emancipar um lugar que não tem mar e mandar a produção de ouro para onde? Ou por onde? Porque para eles saírem de lá, eles têm que passar por Angra dos Reis, por exemplo, né? Pela estrada imperial, para poder escoar a produção por Angra dos Reis. Eles tinham que usar o Rio de Janeiro, que na verdade era a capital do Império. Como é que ia fazer? Então, é um problema meio de logística, ou seja... Eu acho que eles foram um pouco precipitados com relação a isso, e claro que teve um delator, né? Alguém delatou o movimento e acabou que, antes de começar, o movimento já foi findado. Mas, do ponto de vista histórico, é bom a gente saber disso, por quê? Porque, na verdade, as ideias iluministas chegaram na América, e na América brasileira. É isso que é legal a gente pensar. Na América do Sul, ou na América que nos interessa aqui, que é o Brasil, ela chegou aqui também, né? Como ele coloca, libertas, que ainda de forma tardia, né? Que coloca aí na bandeira, né? Mesmo que de forma tardia, nós deveríamos se libertar, porque a gente está falando aí de 322 anos sobre o jugo português, né? Então eles já não aguentavam mais. Ficou muito claro isso, gente? A moça que me perguntou quem foi? Eu não lembro agora. Uma moça que falou antes do Cadu, quem que é? É porque assim aqui... Isabelle... Isabelle, tá. A Isabelle... Isabela Damião, né? Ô, Isabela, beleza. Isabela, ficou claro isso, Isabela? Isabela, conseguiu entender? Então, beleza, tá? Uhum. Beleza. Se tiver mais alguma dúvida, pode parar que eu continuo, tá? Professor, eu tenho uma. Pode falar. Vamos lá, pode falar. Professor, esse pensamento de que Tiradentes foi como se foi sacrificado como se fosse Jesus Cristo, foi espalhado por todo o Brasil? Não, olha aí, muito bem perguntado. Quem cria o mito do pai da independência, cria inclusive o feriado de 21 de abril, que acabou de passar há pouco, né? Foi exatamente Dom Pedro II, que ele cria o pai da independência. Por quê? Porque ele vê que o que tinha acontecido? O que tinha sido feito foi exatamente uma cagada, né? O que eles fizeram foi completamente errado. Eles pegaram o cara errado. Ele podia até ser um dos membros da conjuntura ou da conspiração, segundo o governo português, né? A gente olha como heróis. Um cara se emancipar, né, de um reino como Portugal, que era um empreendedor, que tinha colônias em outros lugares,
Isso era um feito heróico, né? Do ponto de vista histórico. Mas, para os portugueses, aquilo foi exatamente uma traição. E a traição teria que ter sido pago com a pena de morte. E aí, é engraçado, né? Que dentro desse contexto, eu estou dizendo para vocês que o José Joaquim da Silva Xavier, ele era o menos expressivo, que acaba sendo morto como o principal revolucionário. E, na verdade, não foi ele, né? Na verdade, os principais foram mandados deportados aí para não ser morto e também para assim, o governo português falar assim, deixa eu lavar minhas mãos aqui, eu não mato eles, né? E com isso eu não crio um monstro maior aí para depois vir me abocanhar, tá? Mas a ideia só vai nascer depois, tá? Então, essa foto não é uma foto que vai ser transitada na colônia, não. Só depois, até porque essa questão da barba, isso aqui é criação do mito, gente. Como eu falei para vocês, eles não podiam ter barba, soldados não podiam ter barba, prisioneiros não podiam ter barba. Eles tinham medo de criar um mito, tá? Então, esse mito aqui, ou essa foto, ela só vai aparecer depois. Beleza, Enzo? Beleza? Suave. Tá. Suave na nave. Gostei de ser suave. Tá. Então, como eu falei para vocês dos conjurados, já passou aqui. Tá. Deixa eu passar aqui, que ainda tem outras. Também temos a conjuntura baiana ou a revolta dos alfaiates. Olha lá. Outra revolta. Agora, engraçado, né? Na Bahia, engraçado, eu coloco engraçado, mas assim, a Bahia poderia sim ter acontecido. Por quê? Porque, na verdade, lá na Bahia, página 11 de vocês. Exatamente. Agora eu tenho lá o Porto Seguro, tenho lá o Farol da Barra, tenho todo aquele jeito de escoar a produção. E fica muito mais perto, Cadu, da Europa, hein? Muito mais perto. Então, o que acontece? É claro que eles também queriam, tá? Então, assim, quando acaba todo o incêndio que causou, né, os conjurados lá, os Inconfidentes Mineiros, o resto do Brasil também está aí polvoroso, querendo de alguma forma também criar algum tipo de revolta aí, tá? E em 1791, né, o Haiti acaba se libertando aí do jugo francês. Automaticamente isso vai causar um frenesi em todos os cantos do mundo, tá? E aí, os conjurados, eles também, da Bahia, ou a revolta baiana, ou a revolta dos alfaiates, como é colocado, eles queriam alguns tipos de reivindicações que não foram aceitas pelo governo brasileiro, né? E aí, o que vai acontecer? Eles começam a fazer uma espécie de um manifesto. Professor, Oi, pode falar? eles tentam, não exatamente, mas mais ou menos o que tentaram na França antes da Revolução, de tentar conversar com o rei. Isso, exatamente. E aí, mas veja, essa revolta é de cunho burguês. Aí eu falo por quê? Porque, na verdade, os alfaiates são comerciantes, e os comerciantes, eles têm esse viés burguês, que enriqueceram a partir do comércio. Então, eles não são cafeicultores, eles não estão porque os cafeicultores estão muito, muito bem obrigados, estão muito bem satisfeitos. Por quê? Eu produzo cacau, eu vou produzir o café, eu vou produzir o açúcar, eu tenho para quem vender. Tem destino certo para vender. No caso dos burgueses ou dos comerciantes, o que acontecia? Eles tinham altas taxações porque importavam o produto para vender na colônia e tinham que vender pelo preço imposto pelo Estado. E aí, o que eles fazem? Olha que interessante aqui, o manifesto que eles fazem aí ao povo baiense. Olha que ele coloca povo baiense aí, tá? Quem coloca tá na página 11 de vocês, tá? Quem faz esse recorte aqui é uma mulher chamada Mari Del Priori, tá? Essa mulher fala muito sobre Brasil Colônia. Tem um livro dela chamado Histórias Íntimas, né? E é legal, assim, tem umas histórias bacanas lá que mostram toda essa questão de
os tabus que existiam no Brasil. Não é um livro proibido, tá? Por isso que eu estou falando para vocês, mas ela tem outros livros lá que vale a pena vocês darem uma olhada, tá bom? Então, olha o que ela coloca. Aviso ao povo baiense. Ó vós, homens cidadãos, e ó vós, povos curvados e abandonados pelo rei, pelos seus depostismo, pelos seus ministros. Ó vós, povo que nascestes, para serem livres e para gozardes de bons efeitos de liberdade. Ó vós, povos que viveis flagelados, com pleno poder de indigno coroado. Está falando do rei, tá? Esse mesmo rei que vos criaste, esse mesmo rei tirano, é quem se firma no trono para vos verjar, né? Para nos roubar e para nos maltratar. Homens, o tempo é chegado para a nossa ressurreição. Sim, para ressuscitardes do abismo da escravidão, para levantardes a sagrada bandeira da liberdade. Então, quando ele coloca isso aqui, é claro que ele está fazendo menção ao Dom João VI, que volta para Portugal depois, ou que está a léguas de distância de lá deles, né? E, na verdade, não representa. Segundo eles, não representa os imaginários dele, tá? Então, o Levante, com esses panfletos, né, é defendendo uma república baiana. Isso acontece em 1798, vai durar apenas um ano, porque ela é reprimida pelos militares, né? Claro, vai ter muitos mortos, tá? E, na verdade, vai acabar um ano depois, né? Claro que, na verdade, não vai ter prisões, mas eles liberam e acabam perdoando essas pessoas aí, tá? Mas, na verdade, só para a gente pontuar que outros lugares do Brasil seguiram, né, os preceitos do iluminismo e tiveram esse mesmo contexto, tá? Deixa eu trocar o slide aqui para a gente terminar, tá? Então, os líderes aí são João de Deus do Nascimento, Manuel Faustino dos Santos, são alfaiates e mulatos, né? Então, quando fala de mulatos, são pessoas que são alforriadas e são comerciantes, né? E acabam fazendo aí o levante aí, tá? Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas Amorim Torres, soldado e mulato, entre outros, todos pobres. Ampla participação popular, né? Representação intensa de portugueses aí que queriam a emancipação, tá? E aí eu coloquei um quadrozinho para finalizar de como que era as revoltas, que ano que foi, tá? E qual a base, tá? Então, assim, ó, a Inconfidência Mineira, Independência Nacional de Minas Gerais, Conjuntura Baiana da Bahia, tá? Independência dos Estados Unidos, porque estava acontecendo ainda na França a Revolução Francesa. Aqui é baseado na Revolução Francesa. Iluminismo, crise de mineração, crise de abastecimento, elites locais, camadas médias e populares, tá? E aqui moderados e aqui radicais. Então, foi exatamente isso que aconteceu aí na revolta, certo? Perguntas? Professor, Oi, pode falar. você não falou que o objetivo da Conjuração Mineira era libertar Minas Gerais? Sim, era a emancipação deles. Ué, então por que está escrito Independência Nacional? Então, a ideia, presta atenção, Cadu, a ideia era que isso fosse para os outros cantos do reino. Nesse primeiro momento, eles queriam pensar no umbigo deles. Eles queriam independência de Minas Gerais. Tanto que, ó, vamos voltar aqui, Cadu, ó. Olha lá, eles tinham uma bandeira, olha lá, eles queriam libertar apenas Minas Gerais. Eles não queriam
Brasil inteiro, que eles sabiam que era muita coisa. Como que eles iam fazer? Eles queriam começar por Minas Gerais. A ideia era as Minas Gerais, porque eles achavam o seguinte, Cadu, que era autossuficiente, entendeu? Sim, ô professor, mas eles também sabiam que essa ideia de libertação de Minas Gerais ia refletir no resto do Brasil, né? Exatamente, eles sabiam que isso podia se propagar. Ah, então lá que não tem mar nem nada conseguiu. Então a ideia era influenciar. Tanto que conseguiu influenciar com a conjuntura baiana, né? Quase 10 anos depois aí. Mas que não foi adiante. Mas aconteceu, tá? Sim, tá, obrigado. Vamos lá? Mais alguém? Maria Beatriz? E aí, Maria Beatriz, o que você me fala? Maria Beatriz, eu tô te vendo. Tô te vendo, amor. Pessoal, ó, na página 12 de vocês, pessoal, na página 12 de vocês está escrito assim, ó. Você estudou que os panfletos eram um meio de garantir propagação de ideias entre as pessoas. Aconteceu na Reforma Protestante, aconteceu no Iluminismo, aconteceu no Renascimento, né? Claro que não muitas pessoas sabiam ler, mas a verdade, assim, não sabiam ler, mas sabiam ver. Então, quando colocavam lá peças, quando trafegava peças, quando as pessoas colocavam imagens, era uma espécie de representatividade, tá? E aí, vamos lá. Quando impressos, isso era feito na clandestinidade, uma vez que a imprensa não era permitida no Brasil, o que só ocorreu no começo do século XIX. Atualmente, quais são os meios e os recursos usados no convencimento e na mobilização de pessoas acerca de alguma ideia ou causa? Quem? Deixa eu ver. Ana Carolina, tá aí? Ana Carolina, tá aí? Sofia, tá aí? Sofia, falando com você. Sofia. Oi, pessoal tem 8. Então, assim, hoje, se eu quiser propagar um tipo de ideia, o que eu uso, Sofia? O que eu posso usar ao meu favor? Antigamente, eu pegava e usava um panfleto, né? Pegava aqui um, olha lá. Eu peguei um panfleto aqui. A educação é um processo social, desenvolvimento não é a preparação para a vida, ela é a própria vida. Quem disse aí foi um cara chamado John Dever. Isso aqui hoje em dia, internet, redes sociais. Isso, olha aí, muito bem, tá? Então, assim, pessoal, vamos participar da aula. Quem mais aí, tá? Como é possível fazer o uso desses recursos de forma responsável em prol do bem? Então, assim, hoje principalmente eu vejo aí uma propagação de ideias a partir das redes sociais, que é utilizado de uma forma completamente irresponsável, né? Cada um coloca o que quer e o que acha lá. É complicado, muito complicado, não é, Heitor? Heitor? Peoples? Opa, professor, estava vendo aqui uma terceira nota também aqui, de uma matéria. Tá certo, beleza. O Heitor, e o que você me fala sobre essa coisa de usar os meios que nós temos hoje, né? Hoje, as redes sociais são os meios, né, de utilizar. Então, como é que eu faço para usar isso em prol do bem, né? Como eu faço isso, Heitor? Tem várias maneiras, a internet aí, o Google, você pode pesquisar várias coisas aí que você não sabe, né? Aprender várias novas coisas, ajudar as outras pessoas também. Isso, mas e como saber que, na verdade, aquilo que eu estou aprendendo lá no Google, aquilo é uma coisa confiável? Como saber, hein, Heitor? Isso aí nunca tem uma certeza incerta, mas aí a gente vai por nós mesmo, a gente tem que acreditar, né? Não tem que acreditar. A ideia é você pegar várias fontes
Então, Heitor, por exemplo, ó, eu pego algo, eu fico meio desconfiado daquilo. O que eu faço? Pego uma outra fonte alternativa. E aí eu isso aí tento sim, pesquisa em sempre vários. chegar... Exatamente. Tá? Então, Entrar no esse é um conceito aí. meio... esse é um meio de eu formar o meu próprio parecer, de eu formar minha própria ideia, de eu não ser influenciado pelas ideias. Pô, eu tava esses dias analisando, influenciador digital, para de brincadeira, né? Assim, antes nos jornais nós tínhamos colunistas, né? Que eram os influenciadores do jornal. Né? Tinha lá de fofoca, tinha lá de política, tinha lá de economia. Cada caderno do jornal tinha um colunista, que é um influenciador, né, material. Ele é um tipo de influenciador de lá do físico, né, do escrito físico. Hoje nós temos os influenciadores digitais. É um influenciador de tendências lá de roupa, de moda, de fofoca, de política. Então, há de ter muito cuidado com as fontes. Pegar uma fonte, mas sempre representar de uma outra forma. Eu li uma repórter lá, algo lá no Globo. Deixa eu ver no Folha de São Paulo como que era também. Ou deixa eu ver num outro jornal, no Carta Capital. Deixa eu ver no YouTube o que o cara fala. Esse cara é confiável. Mas qual que é a tendência partidária dele? Ele é direita, ele é esquerda? Então, assim, bem, tentar balancear o tipo de informação, né? Porque hoje temos muitas aí, tá? Sim, eu nem quis colocar dessa forma, tá? Mas, beleza. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar um... Ana Luísa, tá aí? Ana Luísa saiu. Eita. Pessoal, não é para ficar na aula até o final, gente, tá? Deixa eu pegar outra pessoa aqui. Quando que a aula vai acabar? Já tá terminando, já. É que eu só tô querendo aqui que vocês participem um pouco. Mais alguma pergunta, gente? Manuela Soria, tá aí? Manuela saiu da conversa. Eita, gente. A aula, ela termina quando o professor termina a aula, né, gente? Senão é complicado, tá? Lucas tá aí? Lucas Klaus, tá aí? Lucas? Lucas... Puxa vida, ó. Isso que não é legal, ó. O cara entra na reunião e depois vai dormir. Isso não pode acontecer, tá, gente? Então, pessoal, ó, por hoje é só a nossa reunião, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Na próxima aula, eu acho que já dá para a gente começar já a falar sobre os Estados Unidos, tá bom? E aí as atividades... na próxima aula eu vou fazer a revisão de todas as atividades. Alguma coisa. Da apostila, tá? Pedro, pode falar, Pedro. Nicole? Quem quer falar, pode falar. Foi sem querer, professor. Sem problemas, filha. Então, assim, na próxima aula eu faço uma revisão rápida dos conteúdos aqui da apostila. Vou postar lá no Positivo o que eu pedi para vocês, que é da página 4, 5, 6 e 7. Para me entregar isso aí. Pode mandar por mensagem, tá? Mas pode mandar pelo Positivo On também, tá? Mas eu gostaria que vocês me mandassem o quanto antes isso. Vou dar um prazo até sexta-feira para vocês fazerem, que é bem simplesinho para fazer, tá bom? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus aí, tá bom? Tchau, gente. Falou, professor. Valeu, professor. Até. Falou, gente. Falou. Até a próxima aula. Tá, parei a gravação.